Muito bem-vindos ao Conversa Direito com a doutora Tamires Caetano. E com a doutora Jéssica Santos. E eu vou dizer que hoje meu estômago tá cheio de borboletinhas, tô nervosa. Pela primeira vez no nosso podcast, porque hoje o tema é muito especial. Qual que é o nosso tema hoje, doutora? Visitas E sobrecarga materna. Ai, gente! Eu confesso que eu estou adorando esse título, esse nosso tema. Por quê? Porque tem uma trend aí no Instagram que fala, dessa conversa eu participo? Então, dessa conversa eu participo, porque sobrecarga materna eu sei muito bem. Com propriedade. Sim, né? Somos mães de 2 filhos e Dois dois filhos meninos. homens, né? Ai, meu Deus, é mais difícil ainda, gente. Só que vamos começar primeiro pelas visitas, vamos falar um pouquinho mais sobre as visitas. Por que a gente resolveu trazer esse tema agora? Por causa das férias. Né? Nós, como advogadas familiaristas, recebemos muitas dúvidas durante as férias. Tem que pagar pensão durante as férias? E hoje a gente está aqui para responder para vocês alguns questionamentos que a gente recebe dos nossos clientes no mês de férias, sobre visitas, como que funciona, às vezes um plano parental. E Né, por que a gente vinculou visitas com a sobrecarga materna? Porque é exatamente assim que acontece na vida real. O pai não cumpre com o seu dever de visitas, que vamos dizer aqui, vamos ensiná-los que não é visitas, tecnicamente chama-se convivência paterna, que é um terceiro núcleo, né, dessa base da vida da criança. E quando o pai não cumpre ou cumpre de uma maneira desorganizada, desordenada, desrespeitosa, isso automaticamente causa o quê? Uma sobrecarga materna. Como se a gente já não tivesse a sobrecarga materna no simples fato de ser mãe. Descobriu que tá grávida, a gente já se sente sobrecarregada. A gente não tem mais aquela liberdade de ser só a gente mesma. A gente não consegue. Muitas vezes eu tento. Eu vou dizer, eu tento. Muitas amigas falam, mas você tem que tirar um tempo pra você, descobrir uma coisa que você gosta. Gente, não dá tempo. Porque já é tanta responsabilidade que quando eu tenho tempo livre, eu só consigo pensar em como eu posso converter isso em bem-estar para os meus filhos. Uhum. A gente até se sente culpado quando a gente vai fazer alguma coisa pra gente mesma. Nossa, esse tempo que eu tô aqui no salão, eu poderia estar com os meus filhos, ensinando uma tarefa, levando num parque. A gente sempre tem essa culpa, né? Que é a culpa materna também. Então, isso é uma coisa que não conseguem tirar da gente. Então, a gente veio trazer esse tema exatamente para mostrar, explicar para vocês que o judiciário está começando, na minha opinião, de forma muito retardatária, demorou demais, mas está começando a entender que é preciso essa equidade. As pessoas, quando a gente fala de justiça, elas buscam muito igualdade. A gente esquece igualdade. Igualdade não é justiça. Justiça é equidade. É você olhar para as diferenças que existem e tentar equilibrar, principalmente aqui quando a gente está falando de sobrecarga, né, da responsabilidade dos filhos, em especial nesse período de férias, né, porque muitas vezes a gente terceiriza um pouco desse peso para a escola. Uhum. E nesse momento a escola precisa descansar. Eu vi um meme, mandei até para a diretora da escola do meu filho, que é exatamente assim, a gente desesperada e ainda nem começou as férias. Uhum. Porque a gente vai ter que dar conta de tudo. E muitas vezes o pai, que tem aquela convivência mínima, não faz o mínimo para exercer isso. E naquele momento, você poder descansar, saber que o seu filho está bem, está feliz, está sendo cuidado, está se divertindo, e então você pode respirar. Muitas das mães, para não dizer 100%, porque a gente que é do direito não gosta de dizer 100%, né? Não tem esse prazer. Não tem esse prazer. O que acontece, né? A sociedade, ela entende muitas vezes que o pai, ele tem que ajudar. E dentro da minha casa, eu até falo, gente, não existe isso. O pai não ajuda. O pai, ele faz o que é de obrigação dele e que a própria lei fala isso, que ambos os pais têm os mesmos deveres com os filhos. Então, assim, quando o pai... eu vou pegar o meu filho esse final de semana para ajudar a mãe. Não, você não está ajudando. Você está fazendo sua obrigação. E muito pouco da obrigação. Sim, porque pensa, assim, em regra, né? Nós estamos falando assim, em regra, como que são as decisões judiciais. Costuma ser de 15 em 15 dias em finais de semanas alternados, a depender da idade da criança, porque também a depender se a criança for um pouco menor, às vezes ainda amamenta, não pode nem ser de 15 em 15 dias, né? Às vezes é só um dia só, às vezes 2 horinhas, umas 2 horinhas. Então, assim, o que acontece? De 15 em 15 dias, o fulano é pai. No restante dos outros dias, é tudo com a mãe.
Inclusive, assim, eu até coloco nas minhas petições o capital invisível investido na maternidade pela mãe. Por quê? Muitas pessoas acham que a mãe, ela tem a obrigação de fazer muitas coisas para o filho por amar o seu filho. Mas, na verdade, não. Muitas vezes, a mãe deixa de fazer algumas coisas em prol do filho, que é algo que deveria até ser remunerado. Eu coloco isso nas minhas petições assim. Por exemplo, quando a mãe, o filho está doente, o pai deixa de ir trabalhar? Não. A mãe tem que deixar de trabalhar. A mãe muitas vezes faz papel de enfermeira, porque é a mãe que medica, é a mãe que acompanha o filho, às vezes, numa cirurgia, dá medicamento. A mãe faz papel de motorista, porque leva e busca a criança na escola, no berçário, numa atividade. E se o pai tivesse que pagar tudo isso, eu coloco isso nas minhas petições, quanto que ficaria oneroso para o pai pagar alguém que faça tudo que a mãe faz? E deixando claro que a mãe, ela não tem obrigação de fazer muitas coisas, porque o pai também teria essa obrigação. E essas obrigações, elas deveriam ser divididas. E o que a gente vê é que fica tudo sobrecarga da mãe. E para mim, assim, é um absurdo, porque aí a gente acaba mesclando, que é o que eu sempre explico para os clientes, que apesar de estarem em polos diferentes, a guarda, por exemplo, que é a nossa guarda de lei, a guarda compartilhada. Para mim, a guarda compartilhada é algo que deveria ser amplamente discutido entre nós, advogados da área, os promotores e os juízes. Porque a gente já tem algumas situações que estão auxiliando essas mães sobrecarregadas, que é, por exemplo, o julgamento sob perspectiva de gênero, que é obrigatório. O que é isso, a grosso modo? Depois do Brasil ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por não considerar o contexto social de uma mulher, foi instituído pelo CNJ, nosso Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão ali que orienta a magistratura brasileira em todos os níveis, para que os juízes comecem a observar o que realmente acontece na vida das pessoas. Porque não existe esse mundinho perfeito. Como você disse, psicologicamente, socialmente, as pessoas entendem que a mãe, tudo aquilo que ela faz e que causa uma primeira carga, segunda, terceira, quarta, quinta, tem mães que a gente nem consegue contar quantas jornadas que faz por dia, está vinculada a uma ideia do passado, onde a mulher realmente tinha ali uma função cultural de ter os filhos e criá-los enquanto o homem provia. Mas vamos falar a verdade, quantos homens que fazem o papel dos homens do passado hoje em dia? Hoje em dia, o que a gente vê muitas vezes é a mulher tendo 3, 4, 5 jornadas e o homem em casa decidindo o que ele vai ser da vida, qual o caminho que ele quer seguir, né? Refletindo, bebendo a Heineken. Gente, tem mãe que está trabalhando assim 24, 36 horas seguidas e aí quando chega em casa está preocupado com os filhos, se sente super mal porque queria estar ali com os filhos para dormir, para dar um café da manhã, para ensinar uma tarefa. E não pode, porque tem que trabalhar, porque o pai está desempregado e está pensando como que vai fazer no futuro. Então, é olhar sobre uma ótica do passado que não existe mais. Por isso que esse protocolo de julgamento de perspectiva de gênero tornou-se obrigatório. Aqui, em Goiás, por exemplo, os juízes estão começando a aplicar. E os promotores também, a entenderem essa logística. Mas aí também depende do profissional do direito, do advogado, entender essa logística da mãe para levar para o juiz, porque ele também não pode tirar da cabeça. Você tem que levar e demonstrar esse capital invisível, né? Porque é o que a doutora falou. Se a mãe está fazendo, se a mãe está ali encadernando os materiais escolares no meio da madrugada, se a mãe está correndo para fazer uma dieta de uma criança que tem uma medida restritiva, acorda 3, 4 horas da manhã para fazer o lanche do filho no dia seguinte, porque ela sai antes dele acordar. Tudo isso, se o pai não tivesse essa mãe, teria que pagar para alguém fazer. Alguém estaria fazendo isso. Eu nem consigo imaginar ele fazer. Você consegue imaginar um homem fazer o que a gente faz? Tira um dia da sua vida, e eu não estou sendo feminista, estou sendo realista. Tira um dia da sua vida, e olha que eu sei que o Jean é um excelente pai, o Marcos, meu esposo, é um pai excepcional, mas tira um dia da sua vida e imagina o Jean fazendo tudo, carregando todos os pensamentos, pesos, pressões, sofrimento psicológico que você tem, só de pensar em seus filhos, na rotina, no tempo, no carro que estraga, né? E vê se você acha que ele conseguiria fazer tudo que ele faz, mais do que você faz. Eu não consigo nem imaginar um homem dando conta disso. Eles não dariam conta.
Não. É assim, até quando eu converso com as minhas amigas sobre a maternidade mesmo, o que acontece? A partir do momento que você já está grávida, você já sabe que tem um ser ali que depende de você. O pai, por mais participativo que ele seja, que graças a Deus em casa a gente tem um pai participativo, ele ainda não entende muito bem porque tá ali guardadinho na sua barriga. E a partir do momento que a criança nasce, a vida do homem muda, mas da mulher muda muito mais. Eu falo por mim porque assim, eu ganhei o José na sexta-feira. José é meu filho mais velho, de 5 anos. E na sexta-feira nós fomos para casa no domingo. Na segunda-feira, eu no meio de uma privação de sono, né? Com meu leite ainda não tinha descido. O baby blues que eu tive, na primeira gravidez eu tive um baby blues muito difícil. Que eu não sabia quem era eu, o que eu ia ser da vida. Eu falava assim, eu não quero nem voltar a trabalhar mais, porque eu vou ficar só com meu bebê. Porque assim, a gente perde um pouco da identidade. E aí na segunda-feira, cheia de confusão, o Jean acorda cedo e foi fazer não sei quantas audiências. E eu ali... Vida seguiu. A vida seguiu. E eu ali, gente, eu tenho um bebê que precisa de mim. E o que vai ser de mim agora? O que vai ser? Será que eu vou conseguir ainda ter uma vida profissional após o nascimento do meu filho? E com o homem, não tô falando assim, não tô sendo feminista também, é a realidade. A vida continua, apesar que existem homens, né, que têm aquela carga de provedor, que entendem, né, da necessidade de ser provedor e tudo, mas assim, eles podem... Eu até brinco outra coisa também com as minhas amigas. É engraçado, né? Porque quando eu tenho que ir no salão, eu tenho que fazer toda uma logística com quem que vai ficar o José, com quem que vai ficar o Francisco. Como que é a sua agenda hoje, Jean? Agora, quando ele quer ir no barbeiro, ele sai de uma audiência e só passa no barbeiro, assim. Nossa, é bem simples. É bem simples, porque a gente sabe que os filhos acaba que é mais da mãe mesmo. Isso assim, nós estamos falando de 2 pessoas aqui privilegiadas. Nós somos casadas, muito. A gente tem uma pequena rede de apoio, eu tenho uma pequena rede de apoio que às vezes as avós ficam com as crianças, tem pais participativos e aquelas mães que são mães solos, que não tem, né, a rede de apoio, que não tem um pai participativo, porque tem como sim ser um pai participativo mesmo sendo pais separados, tem como, porque eu tenho clientes que são pais participativos, que fazem questão de buscar a filha no balé, por mais que seja de 15 em 15 dias a convivência, eles fazem questão de 15 em 15, ou de toda semana buscar 2 vezes por semana na escola, dormir com a criança de um dia para o outro, porque isso já alivia um pouco para a mãe. Muito. Porque a mãe sabe que naqueles dias ela pode ter um tempo, às vezes para ela ir no salão, às vezes para ela dormir, às vezes para ela assistir uma série, fazer qualquer coisa que ela sabe que é o tempo dela. Apesar de que a gente sabe que nesse momento a gente vai fazer o quê? Vai arrumar a casa, vai casa, separar os brinquedos para doar. Vai ficar pensando, o que é que meu filho tá fazendo? Ligando de vídeo. É difícil, já é difícil só por a gente ser mãe, a gente já tem essa carga. E aí a gente entra, por exemplo, na questão da guarda compartilhada, que é uma luta muito grande, que eu faço questão, a bandeira que eu carrego nos meus processos e que eu vou carregar em qualquer lugar que eu for, que é exatamente isso. Se o pai não quer fazer o trabalho dele, porque como a doutora disse, é o trabalho dele. Não existe uma porcentagem na lei. Não, a mãe é 80% responsável pela rotina do filho, o pai é 20%, institui a guarda... Não, guarda compartilhada é 50-50. É igual a carga genética na hora da concepção. Uhum. O filho é dos dois, a responsabilidade é dos dois. Se vai arriscar o emprego que tem que sair, que o filho caiu, machucou na escola, que seja os dois. Uhum. Se tem que faltar um dia de serviço por uma reunião escolar, por um tratamento médico, se o filho tem alguma necessidade especial que precise de tratamento e alguém precisa, de fato, deixar a vida profissional por um tempo, que sente e se analise números e não o gênero. Porque muitas vezes eu vejo mulheres extremamente bem-sucedidas, bem encaminhadas na carreira, abrindo mão de tudo para cuidar da rotina de filhos que têm necessidades especiais, têm uma rotina especial, enquanto o pai muitas vezes até ganha muito menos que ela, mas não é nenhuma possibilidade ele abrir mão. Você entende isso? Inclusive, doutora, eu estava lendo uma notícia essa semana que uma pesquisa aqui no Brasil de que cada 7 mães de 10... 7 mães deixam o emprego para cuidar do filho, ou vai ser autônoma, ou empresária, porque tem que sair do mercado de trabalho, porque tem uma carga
pesada, né? Assim, Uma pesada. rotina diferenciada. Uma rotina diferenciada, aham. E acaba que elas também não são reinseridas no mercado de trabalho, porque ainda existe um preconceito da mulher. Eu conheço patrões que falam assim, eu não vou contratar mulher porque mulher engravida. Ainda existe esse tipo Do de mesmo pensamento. jeito que tem um preconceito do patrão que a mulher nem engravida mais. Né? Já tá com a idade... Não, mas eu não vou contratar porque tem filho pequeno. Tem filho Filho pequeno fica doente. Uhum. Aí tem que faltar o serviço. Entende? Uhum. Isso é uma realidade. Vamos dizer que não é feminismo. É realidade. Gostando ou não. E a Carmen Lúcia, uma ministra que eu respeito e admiro muito, ela falou algo que quando eu ouvi... veio tão ácido no meu ouvido, eu não sei as palavras exatas, mas ela disse que não teria chegado aonde ela chegou se ela tivesse optado por ter uma família e filhos. Uhum. Por quê? Se o Jean tem uma proposta hoje de negócio, vamos supor que chamam ele, que não vai demorar muito, logo você vai ter que estar com isso, mas chamam ele para assumir um escritório grande em São Paulo. Ele vai pensar se ele quer ir ou não. Uhum. Agora, se te chamam para uma oportunidade grande lá no Recife, você não tem essa opção de pensar se você quer ir ou não. Você vai pensar, como que vai ficar a rotina dos meus filhos? Será que lá vai ter escola do jeito que ele tem aqui? Será que ele vai se adaptar? Vai ter amigos? Como que eu vou fazer sem rede de apoio? Minha mãe, meu pai não vai estar lá, minha irmã. Como que eu vou fazer? Minha sogra não vai estar lá. Quem que vai cuidar da rotina? Onde a gente... É tanta pergunta que se uma delas for negativa, você nega a oportunidade. Então, apesar de ter sido muito ácido para mim, ouvir a primeira vez que ela falou, me senti realmente mal. Doeu em mim. Mas depois eu fui pensar, realmente é um fato. É um fato. Ela não estaria onde ela está se ela fosse uma esposa que tivesse optado por esse caminho tradicional que nós optamos, por exemplo, né? Por ter os filhos. Eu nem vou falar de casamento, é por ter os filhos. Simples fato de ser mãe. E aí que entra a importância de olhar essa diferença e tentar equiparar. E hoje a gente tem um instrumento que é muito importante, que muitas vezes mesmo, principalmente em petições feitas por advogados homens. Fica a dica. Eles não apresentam um plano de convivência parental. Uhum. Eles pegam esse modelinho que a senhora deu o exemplo, né, que é o genéricozão de 15 dias, e jogam na petição. Mas para funcionar, para que você tenha condições de que realmente, se aquilo não for cumprido, você tenha outros artifícios para utilizar, como a multa por descumprimento, sobre a contratação de uma pessoa para cumprir aquele momento, para que você possa desenvolver outras atividades, como, por exemplo, uma babá, e depois ter a compensação financeira dentro da pensão alimentícia ou de forma de despesa extraordinária. É muito importante que se trabalhe o plano de convivência parental. O que é o plano de convivência? É fazer um calendário personalizado. Então, se o seu filho tem terapia às terças e quintas, e você trabalha, tem uma rotina de trabalho normal, e o pai, por exemplo, está lutando pela guarda compartilhada, que é a divisão de responsabilidades diárias, de rotina de pai. Então, se ele está brigando pela guarda compartilhada, é importante que esse plano de convivência inclua as obrigações de levar essa criança nesses tratamentos para ele também. Se é 2 dias, se você está arriscando o seu emprego, a sua rotina, ou diminuindo a remuneração, abrindo mão de uma vaga que você tinha para se arriscar, por exemplo, como autônoma, para ter essa liberdade dos seus filhos, que ele também tenha que pagar o preço. Ou então que literalmente pague o preço. Converta isso em valores para que você possa dar esse conforto para os seus filhos sem ter que se preocupar de tirar de outro lugar. Porque o que sobra para a mãe é isso na falta de um plano parental. Ela tem que se virar, contratar uma babá, contratar uma escola em período integral, deixar o emprego e a pensão continua ali a mesma. Então, a importância desse plano parental é muito grande para que você demonstre que aquilo não está acontecendo, solicite o julgamento sob perspectiva de gênero nesse sentido e aplique instrumentos para tentar, de novo, equalizar. E aí sim instituir justiça na situação, né, doutora? A doutora falando, eu lembrei de um caso que eu tenho lá no escritório. Na verdade, o processo já até encerrou. Como as mães abrem mão da vida delas em função dos filhos. A cliente chegou ao meu escritório, ela tinha filhos gêmeos. E os 2 filhos tinham um problema alimentar que eu não me lembro direito o que era o nome da doença. E eles teriam que se alimentar de uma certa forma para que pudessem ter uma qualidade de vida. E ela não tinha rede de apoio. O que ela teve que fazer? Ela teve que sair do trabalho, que ela já estava trabalhando há algum tempo, para
tentar fazer a comida conforme os gêmeos teriam que comer. E aí ela foi pedir pro pai qual era o namorado dela, a época que ela engravidou, e depois eles terminaram. E aí ele falou assim, e outra coisa, essa dieta das crianças era uma dieta cara. Quem sabe, quem tem filho que tem alguma intolerância, sabe quanto é caro os leites, né? E aí, assim, ela estava sem trabalhar, sem rede de apoio. Ela falou pro pai, eu preciso de uma ajuda, porque eu não tenho condição de trabalhar. São 2 crianças. E ela tinha, acho que ela estava recebendo um seguro-desemprego e ela estava comprando as fraldas com esse seguro-desemprego. Ele falou assim, eu só posso ajudar com R$100 para cada criança. R$100 dá nem uma lata de leite, que dá mais ou menos uns 4 dias. Pois é. Aí, assim, o pai não ganhava tão mal. Ele, na época, ele ganhava cerca de 4, 5 mil reais. E não tinha outros filhos. Aí ela me procurou, por indicação, inclusive, do Jean. Ela me procurou e aí ela falou assim, olha, doutora, eu não tenho condição até de pagar a doutora agora, depois a gente vai ter que ver e tal. Eu falei, não, vamos trabalhar e vamos ver o que a gente consegue. E aí, assim, eu me compadeci dela, porque depois que a gente vira mãe, assim, tem uma empatia pela outra, né? Assim, porque a gente sabe o que ela tá sentindo, o quanto é difícil. Parece que a gente se transforma. A partir do momento que a gente tá grávida, a gente já tem um outro olhar pra uma outra mãe. Eu até falo que depois que a gente vira mãe, que a gente começa a acreditar em muitas coisas que a nossa mãe fala pra gente. Mas, enfim, eu compadeci com ela, e aí, com a dor que ela tava passando, e aí a gente entrou com o processo e tal. E aí, no dia da audiência, ele ficou revoltado, porque pra ele, R$100 era o suficiente. Aí, assim, a gente conversando pra tentar chegar num acordo, era uma audiência de conciliação, e aí ele falou assim, não, mas ela não precisa de mais que isso, não. Aí eu peguei e falei assim, eu até tava conversando diretamente com ele, porque ele não levou advogado. Falei, mas assim, o senhor tem noção de quanto gasta uma criança? Aí ele falou, eu sei, eu tenho mais 4 filhos, mas depois a gente descobriu que era mentira. Ele tava tentando falar que ele tinha 4 filhos para tentar pagar uma pensão menor, né? Eu falei, então assim, o senhor tem 4 filhos, então o senhor deve saber quanto que é um pacote de fralda. Enfim. No final do processo, ele não conseguiu comprovar que ele tinha os 4 filhos, porque realmente não tinha, que era só, ele tentou usar disso para falar, não, eu só posso pagar R$100. E a gente conseguiu, pelo menos um valor, assim, que desse para ela ajudar, né, com as despesas das crianças até ela retornar ao mercado de trabalho, porque aí as crianças depois foram para um berçário, conseguiu, né, passar aquela fase difícil de saúde, e ela retornou ao mercado de trabalho. E eu fiquei pensando, gente, hoje em dia, eu tenho vários casos que os pais oferecem R$200, R$250, e não são pais que ganham um salário mínimo, são pais que ganham, assim, não muito, mas razoavelmente bem. Eu falei, gente, será que eles têm noção de quanto que você paga numa farmácia? Quando eu tinha meus 2 filhos pequenininhos, né? Porque eu tive um atrás do outro, com a diferença de 1 ano e 9 meses. Eu tirava foto do cupom fiscal e eu postava no meu Instagram. E falava assim, pais, vocês sabem quanto custa uma fralda? Porque, assim, de 15 em 15 dias eu tinha que ir à farmácia e dava mais ou menos, assim, uns R$500. Porque era leite e fralda para 2 crianças. R$500 ficava só a medicação do Benjamin com asma. Pois é, isso sim, de 15 em 15 dias. É assustador. E realmente é uma sobrecarga de uma maneira tão difícil de ser calculada. Mas o que mais me revolta em relação a esse posicionamento dos pais é que quando chega esse momento agora que nós estamos das férias, que em tese, mesmo olhando a grosso modo, 15 dias com um, 15 dias com outro, eu tenho situações, clientes minhas que me ligam e falam, doutora, ele tá pedindo para eu pagar metade do cinema que ele vai levar hoje a criança. Doutora, ele disse que não vai me pagar a pensão hoje porque ele tá gastando muito, que a criança vai ficar 10 dias lá com ele. Então, de repente, tem essa noção de que filho é caro. Mas durante toda a vida, todo o ano, toda a sobrevivência, aí não. É natural, R$100 é mais que o suficiente. Nem se a criança vivesse de miojo, R$100 não seria suficiente, gente. Inclusive, é importante, doutora, a gente até tocar nesse assunto, porque, assim, muitas pessoas acreditam que quando a criança vai passar as férias com os pais, o pai, ele não precisa pagar aquele mês de pensão alimentícia. E isso não é verdade. Independente de quantos dias a criança vai passar com o pai nas férias, pode ser 5 dias, 10 dias, 30 dias, que aquele mês tem que ser depositado o valor integral da pensão.
sob pena de prisão, penhora nas contas. Então, assim, porque eles acham que aqueles 30 dias a mãe não tá pagando aluguel, a água, a energia que a criança utiliza. Mas a pensão alimentícia não é só os alimentos que ele tá comendo lá na casa do genitor, do pai. A pensão alimentícia, ela engloba muito mais coisas. Por isso que nas férias, a pensão continua da mesma forma. Toda a sobrevivência da criança. A gente vai fazer um podcast especialmente, né, um episódio especialmente de alimentos, mas saibam que a pensão, os alimentos, como é o nome técnico, ela compõe toda a vida, a sobrevivência da criança. Em tese, o que uma criança precisa para sobreviver? Não só alimentação, mas alimentação, moradia, hoje em dia, estrutura, né? Água, energia, internet, vestuário, lazer, viagem. A vida do filho não pode diminuir, principalmente quando a gente fala de divórcio. O padrão de vida do seu filho não pode diminuir só porque você terminou o relacionamento. Se vocês continuam tendo as mesmas fontes de renda, a mesma estrutura profissional, não faz sentido tirar do seu filho o que ele já tinha de estrutura, tirar o tratamento, cancelar o plano de saúde para você poder utilizar esse dinheiro em outro lugar. Na verdade, muitos usam de vingança, né? Para torturar a mãe, para sobrecarregar. Muitas vezes essa sobrecarga, além de toda a sobrecarga natural que a gente já tem por ser mãe, mas eles querem causar uma sobrecarga por vingança. Uhum. No sentido de, você não optou por me deixar, agora se vira, arruma outro... Tem mães que ouvem isso dos pais. Arruma outro macho para resolver isso para você, meu amigo. O filho é seu. Você não está fazendo favor. Uhum. Essa ideia de estar fazendo um favor para a mãe, ela é absurda. E aí a gente tem casos ainda mais assustadores, né? Como o caso, por exemplo, hoje, quando a gente chegou aqui comentando sobre o nosso episódio, a nossa técnica maravilhosa comentou, falou, gente, o pai da minha filha, eu tenho essa sobrecarga, e o pai da minha filha, eu falando para ele, olha, pode vir que eu te ajudo a ficar aqui para você conviver com ela, arruma dificuldade. Então, são coisas que realmente chegam a ser irracionais. A sensação de que o filho é descartável ou que ele é um instrumento, é um objeto que eu uso de vez em quando para tirar a foto e sair como o melhor homem do mundo, o super pai, né? É minha cara. E o pior, no final, quando a criança está bem, está linda, plena, né? Quando os problemas de saúde são ali superados, que muitos deles, graças a Deus, ficam na infância, as crianças vão, né, criando uma resistência e melhorando, você ainda vê situações que a pessoa fala, nossa, ele puxou ao pai. Não, gente, ele tem muito sangue e suor da mãe. E, inclusive, a gente, até na questão... A gente estava conversando e decidindo o que a gente ia trazer sobre o direito ao ponto. E eu até comentei com a doutora. Eu falei, doutora, veio aqui na minha cabeça aquela situação toda da Jennifer do avião, né? Uhum. Eu falei, não tem um caso pra gente falar melhor que aquele. Porque, além de todas as situações de direitos que envolvem aquela situação, eu fiquei pensando... Se todo mundo disse que a família inteira estava ali, a criança queria ficar com a avó, que é algo que eu entendi por todas as entrevistas, era a sogra. Cadê o pai? Onde estava o pai naquela situação? Que a mãe estava ali sofrendo, a criança, e uma mulher filmando, e a outra, né, a minha impressão que eu tive ali, com um olhar de deboche, e eu não vou entrar nesse mérito, mas, diante de toda aquela situação, cadê o pai? Por que ele também não foi atacado por dar uma má criação para o filho? E eu vou dizer, nem sempre birra de criança, e todo mundo que é mãe sabe disso, e quem não é, adora apontar o dedo, porque não é. Porque o dia que for, não vai apontar mais. Toda criança, é claro que tem hoje essa educação positiva aí, que para mim é um absurdo, né? Criança tem que ter limite. Sociedade tem limite, por que a criança não teria? Mas, se todo mundo estava apontando o dedo para aquela criança que estava fazendo birra, muitas vezes a criança faz birra porque faz mesmo, não é porque não tem educação, porque a mãe não está trabalhando, porque a mãe não corrige em casa, né? E aí cada um corrige os seus filhos dentro da lei do jeito que acha melhor. Mas o fato é, cadê o pai para sofrer esses ataques também? Porque a mãe foi extremamente atacada. Eu vi muitos julgamentos ali nas redes sociais. Porque a mãe não deu educação, porque a mãe só fala sim para as crianças. Gente, o pessoal está julgando a mãe por um simples fato isolado. Ninguém sabe como é essa mãe. Fato esse que depois veio um monte de história de versão diferente, né? Mas aí já vem aquela história de novo da sociedade. Se o filho deu certo, nossa, o pai e a mãe... Porque sempre o pai. O pai que deu educação. O pai pagou faculdade. Hoje virou médico, juiz, porque viu o pai sendo alguma coisa... E se o filho deu errado, é sempre a mãe, né? Sempre. A mãe não
soube da educação, a mãe não soube criar, igual os comentários. A Ninguém mãe falou ali nos mima. comentários, nossa, o pai dessa menina não deu educação? Não, a mãe não deu educação. A mãe sempre fala assim, por isso que a criança é assim. E outra coisa, eu sou mãe, se meu filho tá com sono, se meu filho tá doente, eu posso dar a melhor educação do mundo. Ele vai dar birra por algum motivo. Primeiro, porque é comprovado neurologicamente a criança ainda não tá totalmente formada. Inclusive isso, o nosso Código Penal, o nosso Código de Civil, você só é responsável a partir dos 18 anos justamente por isso, porque você ainda está se formando ainda. Então, até os 18 anos, não tem um desenvolvimento. Às vezes, a criança ainda não tem o controle das suas emoções. Os adultos não estão tendo controle das suas emoções, Exatamente. doutora. Esses dias eu vi um vídeo assim, quando você bate a porta do carro, você tá dando birra, é uma birra de adulto. Quando você, eu não quero conversar agora, porque muitas vezes a gente fala, eu não quero conversar agora, é uma birra, só que é uma birra de adulto. Então, se nós adultos não conseguimos controlar nossas emoções, imagina uma criança. Inclusive, assim, eu fiz uma viagem agora, há poucos dias atrás, e o que aconteceu dentro do avião? Acho que hoje as pessoas, elas devem odiar crianças. Vou contar porque a história é muito longa, mas vou tentar ser breve. O José, meu filho de 5 anos, estava sentado no avião. Eu estava sentada no corredor, e meu marido e o meu outro filho do outro lado. E aí o senhor da frente, o senhor não, de 45 anos mais ou menos, ele queria dormir durante o voo. E aí, o meu filho, eu sempre levo massinha, coisas para eles pintarem para passar o tempo ali dentro do voo. O meu filho não podia tirar a mesa da poltrona dele, aquela mesinha que puxa, sabe? Que é do passageiro de trás. Porque estava incomodando ele. O José ficou durante 1h40 do voo com as pernas encolhidas, porque ele não podia encostar a perna no senhor, que ele olhava para mim e fazia assim, ó. Deixa eu olhar. E porque eu sou muito estourada e o Jean é muito estourado, a gente preferiu evitar. Porque eu já estava perto de falar para ele, meu filho, você quer dormir? Aluga um jatinho, porque aí você não vai ter barulho nenhum. Porque o meu filho não podia encostar na poltrona da frente. Não, e aquela mesinha é do passageiro de trás. Exatamente. É uma mesinha feita para utilizar, é de apoio, é para pôr comida, é para pôr o que você quiser, é para pôr um notebook. Aquilo ali é de uso do passageiro de trás. Porque, é claro, a gente deve respeitar o limite do outro, sim. Mas a gente também tem que saber onde que acaba o nosso direito. Uhum. Não tem como eu exigir... Inclusive, a gente estava numa reunião da escolinha de futebol do meu filho, e um pai estava muito revoltado por conta do comportamento de pais de outra escolinha. Falei, gente, vamos botar para a realidade. A gente não tem como exigir um mundo ideal em que as pessoas vão fazer o que a gente acha que elas têm que fazer, se comportar do modo que a gente... Não, o mundo é injusto mesmo, o mundo é difícil mesmo. Ah, então como que convive? Como que convive? Vai viver essa loucura? Vamos aceitar que todo mundo faz o que quer? Não, muito pelo contrário. Você tem que saber exatamente até que ponto é direito seu, e aí sim se reafirmar da maneira mais respeitosa possível, né? A gente tem o dom da linguagem para isso. Saímos já da época das cavernas. E entender também o que não é. O que é do espaço do outro. Por exemplo, tem mães que falam assim, eu jamais vou dar tela para os meus filhos. Meus filhos, na verdade, têm umas 3, 4 tipos de tela por dia. Cada um com a sua criação que acha que funciona. Entendeu? Por quê? Você não sabe a realidade do outro. Eu tenho 2 filhos de temperamentos totalmente diferentes. O Benjamin, desde o dia que eu engravidei até hoje, se eu tiver só com o Benjamin, eu esqueço que eu tenho uma criança comigo. Ele não me dá trabalho nenhum, de nenhum tipo, nem de comida, nem de ambiente, nem de falar alto. É uma criança, assim, fantástica. O Samuel também é fantástico, mas do jeito dele. O Samuel é extremamente alegre, mas alegre a um nível exaustivo até. Tanto que eu falo que se ele fosse o primeiro, não haveria um segundo. Uhum. E todo mundo que conhece sabe, é uma criança incrível, mas uma criança que demanda uma energia que, se eu não tiver algum ponto de apoio, eu enlouqueço. Eu enlouqueço. E eu não sei qual que é a realidade da outra mãe que está com aquele filho que de algum modo está me incomodando. Eu já vi algumas mães, até pessoas que eu admiro, pessoas públicas falando, o meu maior ódio é a mãe que deixa o filho no aeroporto ouvir o celular sem fone. Você não sabe nem se a mãe não comprou o fone, o menino quebrou ali 30 minutos antes. Uhum. E a mãe não tem o dinheiro para comprar outra ali no mesmo momento. Você não sabe. Então, eu sempre prefiro pensar, eu faço um exercício mental muito grande, e eu falo muito pro meu marido isso em relação ao trânsito, que ele é bem sem paciência com o trânsito.
eu sempre prefiro pensar que aquela pessoa que está do outro lado não é um idiota. É simplesmente uma pessoa que não tem outra opção naquele momento. Uhum. E aí eu tento me controlar, porque eu também sou muito, muito sanguínea, assim, eu sou muito reativa. Mas, nesse sentido, eu falaria, sinto muito se ele está incomodado, mas ele precisa utilizar a mesinha que é destinada ao uso dele. É engraçado, doutora, porque assim, lá na sua casa é igual na minha casa. Eu tenho 2 filhos com a mesma criação, tanto é que a gente compra roupas iguais. Eu adoro isso, porque- eles odeiam, mas eu adoro. E assim, são personalidades completamente diferentes. O José, meu mais velho, ele é muito calmo. A professora dele fala assim: se ele quiser, se alguém vem brigar com ele, briga até sozinho. E já o Francisco, de 3 anos, gente, desculpa, é o Croix. É isso. Eu tava com medo de ser cancelada. O Jean fala pra mim assim, eles fazem Kumon. Kumon, pra quem não sabe, assim, é como se fosse uma aula de reforço, que eles aprendem a escrever as sílabas. O Jean falou pra mim, Tamires, eu vou tirar o Francisco do Kumon, eu vou colocar na aula de boxe. Porque gastar essa energia dele, vamos porque o José, pra fazer a tarefa do Kumon, ele ama. Agora o Francisco, não, ele quer dar porrada. Ele quer jogar as cadeiras no chão. Então, assim, eu vou colocar ele no boxe. Então, assim, é a mesma educação, mas são personalidades diferentes. Outra coisa, doutor, que eu queria falar, porque assim, eu não posso esquecer de falar. De um caso que até antes da gente começar a gravar, eu falei. Eu recebi, tanto que a sobrecarga materna, ela chega até a ser perigosa, porque acaba que a gente enlouquece mesmo. Eu recebi uma mensagem de uma mãe falando assim, doutora, eu sou mãe solo, tenho 2 filhos e, assim, tá difícil demais controlar os 2. Eles já têm certa idade. E eu acabei batendo neles, deixando claro que eu não coaduno com agressão. Inclusive, a minha educação na minha casa, a gente não bate nos nossos filhos. Inclusive, bater na criança é crime. Mas, assim, naquele momento de exaustão, para tentar controlar, pelo que eu entendi... Ela perdeu o controle, bateu, ficou a marca nas crianças. No outro dia, ela foi para a escola. Eles foram para a escola. E um dos filhos relatou na escola que teria sido... que a mãe bateu. A escola, por obrigação da lei, chamou o conselho tutelar. E o conselho tutelar levou as crianças para um hospital. E o que acontece? A mãe está sem a guarda das crianças. E ela não tem uma rede de apoio, uma avó que pode pegar a guarda das crianças, e as crianças foram para um orfanato. E o pai? Né? Onde que foi parar uma hora dessa? Então, assim, pra gente entender que a carga materna, ela é muito pesada, que às vezes naquele momento de exaustão, ela age até, assim, de forma que ela não queria agir. Quantas vezes a gente dá um grito com os nossos filhos que depois a gente chora, né? Às vezes a gente fala alguma coisa com os filhos, depois eu que falo, meu Deus, por que eu fui falar isso, tadinho? Assim, porque naquele momento, assim, nós somos seres humanos. E aí, assim, esse caso mexeu muito comigo, porque como eu disse aqui antes, eu me coloco no lugar dela. Por algum momento, ou, às vezes, assim, eu perco a cabeça porque a gente não sabe do dia de amanhã, e eu dou um tapa num filho meu e fico uma marca, e às vezes uma professora ou alguém vê, um vizinho, acontece muito isso também, do vizinho denunciar, e eu fico sem os meus filhos, eu fico sem o meu chão. Por isso que é importante a mãe, ela ter uma rede de apoio. Às vezes, a escola é uma rede de apoio. Descansar. E assim, todos os dias eu agradeço a Deus porque eu tenho, pelo menos, um mínimo de rede de apoio. Porque, às vezes, eu preciso só dar uma volta de carro para não surtar. Às vezes, assim, tá aquela briga ali. Os meus filhos agora estão naquela fase que qualquer coisa, eles entram numa relia, sabe? Aí eles falam assim, não me olha. Se um olhar pro outro, eles começam a brigar. Então, às vezes, eu falo assim, meu Deus, eu preciso só dar uma volta de carro para dar uma aliviada. E que bom que eu tenho o pai, às vezes, para ficar um tempo. Mas e as mães que não têm? A gente precisa ter um olhar. Exato, é nisso que a gente precisa pensar. É claro que no mundo ideal a gente gostaria que tudo fosse perfeito, evoluísse nesse ponto, né? Que tivesse ali uma estrutura do governo para deixar essas crianças de uma maneira saudável, estruturada, né? Que realmente ajudasse elas a evoluir. Esses esportes, como, né? Vocês, graças a Deus, têm condição de levar
ele para fazer, o boxe, o futebol. Eu imploro para a escolinha de futebol, fica aí espanhol a dica. Coloque uma turminha de 2 anos, né? Já pôr o Samuel lá, todos os dias, ó, queimando energia, porque já gosta demais de uma bola. Então, assim, a gente precisa ter essa válvula de escape, é o que a senhora disse. Muitas não têm. Não tem com quem deixar, não tem o que fazer. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela é psicóloga. E psicóloga é igual advogado. Se você não trabalha, você não ganha. E tem um agravante. Se você não pode atender o cliente quando ele precisa, dentro ali do plano de tratamento dele, você perde o cliente. Procura outro profissional. Procura outro profissional que pode. E aí, esse pai, no momento do divórcio, tirou tudo dela, né? Violência patrimonial, financeira, emocional. E aí, no momento de discutir a pensão, ele disse, ela ganha muito bem, ela atende 10 pessoas por dia. E aí, a gente foi explicar, Excelência, como que ela atende 10 pessoas por dia se ela tá com a criança? Ela nem tem esse tempo para atender Ela 10 não pessoas. tem agenda. Ela falou, Jéssica, meu sonho é atender 10 pessoas por dia, mas não é minha realidade. Ele é engenheiro, ele pode pegar quantos projetos ele quiser, porque ele vai desenvolver no tempo dele, ele tem total controle da agenda dele. Eu não tenho. Até porque os filhos dela, todos precisam de tratamentos adicionais, como fonoaudióloga, nutricionista, psicólogo comportamental e diversos outros. Então, para ir em cada um desses profissionais, nos dias que tem que ir, na logística que tem que ir, muitas vezes, ela tem dias de trabalho que ela não pode atender nenhum. Quem dirá 10 por dia? E aí, é claro que infla o valor que ela recebe, né? Outro caso de outra mãe que eu tenho também, que é uma sobrecarga absurda, e essa é, inclusive, manicure. Ou seja, já teve que sair do mercado de trabalho tradicional, teve que achar um jeito de desenvolver uma habilidade, realmente ela é fantástica, para cuidar dos filhos. E aí chegou ao ponto da gente ter várias indas e vindas nesse processo, porque começou com o sofrimento da criança para ir conviver com o pai, aí depois veio o pai dizendo que a mãe não deixava conviver, e aí forçou-se a conviver, mas aí batia na criança, a gente tirou de novo, e aí depois ele forçou e precisou desenvolver vários tratamentos psicológicos diferentes. E o fato é que, no fim das contas, ele simplesmente disse, brigou com um novo relacionamento dele lá, entrou em um novo divórcio, porque a pessoa, quando ela é problemática, ela é problemática. É o que eu disse. Não pense que se o seu ex está falando mal da ex dele para você, se o seu atual está falando mal da ex para você hoje, a chance de amanhã ele tá falando mal de você é muito grande. Tá? Porque normalmente eles não melhoram, não. Não, é assim, inclusive, uma cliente minha me ligou um tempo atrás, falou assim, doutora, porque muitas vezes as clientes, elas querem uma opinião não só jurídica, mas às vezes de amiga. Aí ela falou assim, doutora, é o 3º casamento dele, será por que ele tá me largando? Aí eu falei pra ela assim, minha amiga, assim, é o 3º casamento, será que quem tá errado são as mulheres ou o problema tá com ele? Não é? E sabe o que ele teve que fazer só pra completar a história dessa? No final de tudo, ele teve a capacidade... Isso porque brigou por guarda compartilhada, por convivência. E quando a gente aperta, né, pede multa, pede guarda no lateral, comprova os maus tratos. Quando a coisa apertou, que a gente fez a quebra de sigilo, descobriu todas as simulações e fraudes que ele tinha criado, e ele terminou o casamento lá, ele veio descontar nela aqui, que não tinha nada a ver com isso, descontar no filho. Mandou uma mensagem de texto para ela, porque o filho já tinha 4 convivências que ele não aparecia, e já estava desestruturado, o menino já não queria ir também, mas do nada ele falava que não queria, aparecia na porta do prédio dela, fazendo um escarcéu, matando ela de vergonha. E aí ele teve a capacidade de mandar um texto para ela, falando, olha, informe para o fulano, o nome da criança, que eu não vou ver ele mais. Que se um dia ele quiser me ver, você sabe o que fazer. Pega o telefone e põe ele para me ligar. Ainda mandando ela de secretária. Eu acho Olha o nível disso. Eu acho que isso acontece muito nos processos, porque os pais, eles achando que magoando os filhos, eles vão atacar a mãe. E isso atacam. atacam. Eles sabem que é um jeito de magoar a mãe, na verdade. Só que eu acho, assim, uma total... Assim, não entra na minha cabeça como que você deseja um mal para algo que é seu, que é o seu filho. Mas muitos não sentem que é seu. Exatamente, porque acham que o filho é da mãe. O filho é da mãe. Então, se o filho é da mãe, remunere a mãe por todo o trabalho que ela faz. Valorize a mãe. Sociedade, você, olhe para essa criança que se desenvolveu muito bem, apesar de todos os pesares que a mãe carregou. E fale, nossa, que mãe que você tem. Olha aí, quando você for ter uma esposa, uma namorada,
busque fazer dela, fortalecer ela o máximo, porque você teve um exemplo excepcional em casa, apesar de todos os pesares. Porque os filhos nunca saberão o que as mães passaram para que eles tivessem a vida que têm. Uhum. Eu não sei tudo que a minha mãe passou. Uhum. Os meus filhos não sabem tudo que eu passo. E dependendo de mim, nunca vão saber. E dependendo da minha mãe, eu nunca vou saber. E isso vai se prolongando, porque a gente ainda aguenta e aguenta calada. Porque, igual, por exemplo, eu disse, né? No começo, estava até com borboleta no estômago, com medo de falar alguma coisa e me tornar a pior mãe do mundo. Nossa, advogada defende mulheres, mas ela mesma não gosta do papel de ser mãe. É difícil até da gente falar das vulnerabilidades que a gente tem enquanto maternidade. Porque nós duas aqui, por exemplo, e muitas mães solos, a grande maioria porque não tem opção, o filho tem que viver, diante de tudo isso, ainda está lutando para ter uma carreira. Uhum. Para ter um trabalho digno para criar os seus filhos. Se você perguntar assim para mim, qual que é o seu objetivo de vida hoje, Jéssica? Eu quero que os meus filhos, eu quero dar uma estrutura para os meus filhos para que eles possam ser o que eles quiserem ser da melhor forma possível. Eu só quero isso. Uhum. Eu não quero uma BMW, eu não quero uma casa na Alphaville. Não são meus objetivos de vida. Mas se eu conseguir olhar para o meu filho, numa formatura dele da faculdade, ou num trabalho que ele conseguir alcançar, que ele é feliz, e falar, eu consegui fazer o meu filho uma pessoa de bem, produtiva para a sociedade, ele vai conseguir seguir daqui se acontecer alguma coisa comigo, para mim já valeu a minha vida, entende? Inclusive, quando eu saio de casa para trabalhar, são por 2 motivos. O primeiro, porque eu falo, eu tenho que ser uma boa profissional para os meus filhos olharem para mim e falar, nossa, a minha mãe é uma mãe foda. Eu tenho orgulho do que a minha mãe faz. E o segundo, porque depois da maternidade, eu entendi que o que me ligava a Tamires sem ser mãe, era a minha profissão. Quando eu vou trabalhar, quando eu estou trabalhando, quando eu sou a Tamires advogada, é o que me conecta com a Tamires sem ser mãe. Isso me faz me sentir viva. Porque não julgo quem não quer trabalhar, as mães que, como que fala, a mulher troféu, que o pessoal fala na internet. Nossa, eu acho o máximo, mulher troféu. Eu também acho. Mas, inclusive, assim, adoro amigas mulher troféu que me chamam pra comer bolo. Mas a minha realidade, dentro da minha perspectiva de felicidade, é ser útil trabalhando na vida das pessoas. Então, assim, o trabalho me conecta com isso. Mas eu sei que existem várias outras realidades. Aquilo que você me falou na questão do parto, do seu parto, e até a gente comentando, né, que a sua irmã fez um parto normal ontem, gente, que mulher forte. É algo que realmente eu constatei. Só que eu sou uma pessoa muito extrema, né? O tal do virginiano, ele é objetivo, assim, é quase cirúrgico. Para mim, o que aconteceu no momento em que eu percebi que ia ser mãe, que não foi nem no parto, foi no momento da gestação mesmo, até porque eu tive algumas complicaçõezinhas. Mas o fato é que a sensação que eu tive é que a Jéssica tinha morrido e a Jéssica morreu. Uhum. No momento em que a Jéssica mãe nasceu, a Jéssica morreu. Aquela Jéssica, aqueles sonhos, aqueles objetivos morreram. E aí, essa questão do baby blues, né? Você é mais estudiosa nessa questão da maternidade. Eu fui meio uma mãe, meio raiz, assim, meio na tora. Assim, eu não fiz essas coisas, devia ter feito. Mas eu tive uma depressão pós-parto, porque realmente eu entrei nessa situação de quem eu sou? O que eu faço agora? Porque todas nós passamos. Eu nunca quis casar e ter filhos. Nunca foi meu objetivo de vida. Eu sempre quis trabalhar muito num prédio comercial muito alto, muito espelhado e bater meu escarpão para baixo e para cima 24 horas por dia. Esse era o meu sonho de vida. E olha a vida que eu estou construindo, é totalmente diferente. Uhum. Então, aquela Jéssica deixou de existir. Houve mesmo um falecimento dela para que houvesse o nascimento dessa mãe. Só que aí, quando o Samuel nasceu, eu morri de novo. Uhum. Porque o Samuel e o Benjamin são muito diferentes. Então, aquela vida que tinha eu e o Marcos e o Benjamin, ela não existia mais. Uhum. Já é uma nova vida. Isso vai acontecer durante a nossa vida. E aí vem também esse sofrimento mental, porque o Marcos continua sendo o Marcos. Uhum. Nunca mudou. Sim. Nada, não teve nenhum rompimento, nada. Uhum. Então, assim, daí a gente já vê o tanto que é difícil. A gente precisa falar mais sobre isso, porque muitas mães sentem isso, vivem isso e não conseguem, né, se sentir nem acolhidas, se sentem estranhas em falar e ser mal interpretadas. E pelo contrário, assim, depois que a gente vira mãe, a gente sente que o nosso profissional
dar uma pausa. E dos homens, não. Parece que eles ainda continuam crescendo, porque, assim, quando a gente é mais novo, a gente acaba que a vida é assim, né? Vai crescendo profissionalmente. E a nossa vida profissional dá uma pausa. E do homem, em vez de cair ou pausar, sobe. Mas é claro que sobe, amiga. A gente tá aqui. Tá aqui, como alicerce, né? A gente tá aqui fazendo a base pra eles. Uhum. A gente tá aqui, a gente não repassa pra eles nem 30% da carga que a gente carrega todo dia. Uhum. Então, é uma vida maravilhosa. Às vezes, eu até queria ter nascido homem também. Se você acredita em reencarnação, quem sabe Não. Sou cristã, não acredito, não. Acho que eu tô aqui pra fazer o que Deus quer que eu faça. Tô tentando descobrir. Então, é isso, pessoal. Nós vamos encerrar aqui nosso 3º episódio. Temos muito mais ainda, né? Nós estamos cheios de ideias. Vamos falar sobre alimentos, que é um assunto que todo mundo gosta de saber. Foi muito bom esse nosso bate-papo hoje. Contamos muito da nossa vida pessoal aqui. Eu tenho certeza que vocês se identificam, porque eu recebo feedbacks que gostam de saber de situações reais da nossa vida. Eu recebo muitas mensagens no Instagram falando que gostam de ver a minha vida também, não só profissional, mas na maternidade. E é isso. Agradecemos a vocês por estar acompanhando a gente nas redes sociais. E é isso. Obrigada, doutora Jéssica, pela companhia. Nosso último podcast do ano. 2024, um ano maravilhoso, que a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. E o que eu tenho percebido, eu também recebo esses feedbacks, é que as pessoas realmente falam, nossa, eu jamais pensei que você passava por isso também. Uhum. Somos todas mulheres. Precisamos mais falar sobre esses pontos cegos, para que as pessoas saibam que não estão sozinhas. Porque muita mãe perde o controle, como essa cliente sua, exatamente porque não tem onde desabafar, né? Não tem onde se apoiar. E muitas vezes nós, advogadas de família, nos tornamos esse apoio. E eu sou muito feliz por cada mãe que eu apoiei até hoje, por cada mãe que eu auxiliei. Sou muito feliz por cada uma das minhas clientes. Eu vou até aproveitar esse espacinho para agradecer a você. Você é uma pessoa que me inspirou muito. Vai chorar aqui a doida, né? Mas em um momento muito difícil da minha vida, que foi exatamente nessa época da depressão pós-parto, eu falei para a doutora Tamires, eu não quero mais, eu quero um emprego para me cumprir horário, que eu não quero pensar mais. E ela falou, Jéssica, você não serve para mais nada. Ela é muito mais delicada, claro que ela falou isso, né, gente? Eu que sou grosseira assim mesmo. Mas ela falou, você nasceu para advogar e o mundo precisa de você. Porque se você parar, como que eu vou continuar? Então, eu devo muito a essa mulher incrível que está aqui do meu lado. Não é à toa que a gente... Estamos juntas, Estamos né? sempre nos apoiando. Uhum. Mas eu fico muito feliz mesmo em desenvolver esse projeto. É uma mulher incrível, muito diferente de mim, mas muito complementar. E esse ano de 2004 foi maravilhoso. 2024. 2024. Gente do céu, tá vendo? Me interrompe. Muito obrigada por vocês, viu? Nos acompanharem. Continuem acompanhando e aprendendo. E vamos trazer convidados também em breve para falarmos sobre outros assuntos. E é isso. 2025 vem aí com muita coisa boa, em nome de Jesus. Uhum. E é isso. Aí, antes que nós terminamos, eu também quero agradecer às minhas clientes, porque eu acredito que ninguém cruza os nossos caminhos por acaso. Agradeço a Deus por cada uma, porque elas me ensinam muito. Eu crio forças, assim, por histórias de vidas delas, que passam por situações muito mais difíceis que a minha. E eu fico muito feliz de tê-las como cliente e ter amigas também, como a doutora Jéssica. Eu tenho amigas também que eu divido essa jornada da maternidade, que é muito importante, que a gente não se sente tão culpada, para deixar a jornada um pouco mais leve. E é isso. Fiquem com Deus, muito obrigada. E até o próximo próximo episódio de 2025. Isso. Tchau.